E aí, meus queridos e queridas, tá atualizo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje eu vou te apresentar 6 perfis, sendo que o último é de repente o que a grande maioria tá passando, que é aquelas pessoas que não têm os 5 perfis, que é algum problema, tá com score top, tem renda e mesmo assim é reprovado. Eu vou te explicar, pode ser esse um dos problemas que tu pode estar ouvindo aquela frase que ninguém quer ouvir, o Move Brasil foi reprovado. Então nesse vídeo eu vou te explicar esses 6 perfis, eu quero que tu entenda, é uma análise extremamente criteriosa de banco, que eu já estudo isso quando eu falo aqui no meu canal sobre conteúdos bancários. Eu só te peço que tu compartilhe, que tu comente aqui principalmente qual é o teu perfil e por que foi negado ou aprovado. E que se tu não gostou do vídeo, eu só peço que tu não me xingue, porque as pessoas agora estão acostumadas a xingar sem ao menos ver todo o vídeo. Então veja o vídeo. E se tu gostar, eu peço que tu curta e te inscreva no canal. Aqui eu não falo só sobre o Move Brasil, eu falo sobre todo o sistema bancário. Como ter crédito, aumentar o rate bancário, enfim, construir limites maiores mesmo sendo negativado, porque eu tenho problema de restrição. Vamos lá. O perfil desenrola e dívidas limpas recentemente. É o perfil 1. É o que mais está acontecendo. O que aconteceu? O governo me lança um produto, 2 meses depois ele lança outro, onde um vai ter análise de crédito do outro. Eu já tinha feito um vídeo aqui e dizendo que todo mundo que fez o desenrola provavelmente ia passar por este problema atual. Que é qual? O problema de pagar uma dívida com desconto. E eu não estou nem falando em extrato ou não. Eu estou falando, tu paga uma dívida com desconto recentemente, o teu nome vai limpar na teoria, mas na prática vai acabar com um nome meio desfavorecido. Por quê? Porque tu pagou com um desconto que foi subsidiado pelo governo, onde as instituições bancárias não queriam fazer, mas foram obrigadas. Ponto. Então o banco ele entende que tu com crédito não funcionou. Então, sim, tu vai estar com um apontamento de desenrola, e esse apontamento pode gerar uma trava automática temporária e acaba entrando num perfil de rejeição. O segundo perfil, eu quero mostrar para vocês, é a restrição interna e acordo com os descontos. Isso aqui eu já menciono aqui no canal. Inclusive, entra nesse perfil aquelas pessoas que antigamente, eu não sei se chegou ao teu ponto, mas na minha época, quando a gente comprava carro, muitas pessoas entraram com um revisional de carro. Ah, eu vou pagar para o juiz e vou ganhar. Tinha muito advogado ganhando dinheiro com isso e muitas pessoas foram introduzidas a fazer esse tipo de produto. Então, aconteceu com muita gente e eu espero que não aconteça com vocês. Mas quem usou esse perfil de que exatamente fez na verdade, refinanciamento e tal, acordo com o banco, pode dar problema. Quem acordou com desconto pode ter problema, e principalmente se tu usou Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que tô com desconto, cara, a tua chance é praticamente zero, zero. Por quê? Porque a Caixa Econômica e o Banco do Brasil hoje são os carros fortes dos bancos, a gente não tem outro. E eles não dão moleza, eu já vi isso aí. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de passar? Pode. Mas esse é um perfil que provavelmente vai ser muito difícil de passar, porque é uma lista negra interna que o banco botou. Ó, tu resolveu o teu problema, beleza, mas tu pagou com desconto. Então o teu crédito é recusado automaticamente, tá? Outra coisa, outro perfil, terceiro perfil, perfil de trabalhador de aplicativo. Isso aqui eu tô vendo pelo que vocês estão me falando aqui no canal, tá? Eu fui no Banco do Brasil e fui na Caixa Econômica Federal e conversei com os gerentes, tá? Ambos pedem extrato de 6 meses. Mas a gerente da Caixa Econômica Federal me comentou que provavelmente esse extrato não vai ser aceito. Então muitas pessoas não estão conseguindo financiar com extrato da Uber, da 99, das corridas que fazem. Pô, mas esse movimento, eles estão preferindo, eu estou falando só Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tá bom? Não estou falando de outras concessionárias, mas estão preferindo CLT, servidor público, aposentado, cara que trabalha, que tem uma renda comprovada, uma base real. A gente vê aí muitos youtubers, Ubers, que estão financiando 100%. Beleza, mas aí eles têm uma renda comprovada através do YouTube, onde eles recebem por dólar, e isso é muito interessante para quem vai fazer o financiamento. É como eu hoje, sendo Uber e proprietário do canal, fosse fazer um financiamento de um carro. As portas seriam abertas muito mais fáceis. Então, assim, ó, esse perfil, o informal, o extrato não está convencendo. Eles querem mais provas de crédito. Infelizmente, é um programa onde deveria arrumar isso, mas os bancos estão sendo criteriosos e não estão passando. Então, uma solução parcial é tu ter uma MEI, um Prolabore registrado, mas agora não vai dar tempo. O quarto, a ilusão de 100% financiado, o perfil de tá com o nome limpo e tu não tem entrada. Os bancos não querem assumir o risco total. Não querem. Tu tá com o nome limpo, os bancos, chega lá e eu quero financiar um carro de 150 mil, eles não estão autorizando. Para algumas pessoas, sim, gente, não é isso que, eu quero 100% não vai financiar. Não, algumas pessoas estão indo, mas vamos supor que tu
tens o teu, vou botar aqui porque todo mundo gosta de falar de score, de 750. Por que eu tô falando que todo mundo gosta de falar de score? E por que 750? Porque é aquele perfil que o cara tem pouca movimentação bancária, um cara não tem um CPF ativo, não tem crédito suficiente para o score ser maior. Esse perfil que quer 100% provavelmente vai ser muito complicado de conseguir, pessoal. Muito complicado. E aqui, ó, todos os vídeos que eu tô falando que pode ser que não passe, eu não tô dizendo assim, ó, não tenta. Eu tô só tentando amenizar a dor. Porque eu acho que isso que é importante. O que pode acontecer? Lá no final do processo, daqui a uns 10, 15 dias, tu tentar financiar e ser aprovado. Mas por enquanto, esse perfil aqui não tá passando, que é o 100% financiado. Casos raros estão passando. O perfil de pequenos apontamentos também está tendo muita dificuldade. Como assim? Pessoas com dívidas antigas ou pendências pequenas, como uma conta de luz, de água, internet, telefone, tá tendo problema, porque o nível de exigência subiu muito. O governo ele implementou o FGI, mas mesmo assim não conseguiu introduzir isso no sistema bancário. Então, assim, ó, qualquer ponto de negativado tá virando obstáculo. E eu sou aqui bem criterioso no falar o quê? Se tu tivesse esse apontamento e quisesse fazer um financiamento de veículo normal, provavelmente passaria com apontamentos desses que eu acabei de falar, porque são apontamentos pequenos e o banco entende que às vezes acontece um problema. Então, esse apontamento passaria, mas nesse não tá passando. O último perfil que eu quero falar para vocês é os... Opa, desculpa, o sexto perfil aqui, e depois eu vou falar o outro. É os negativados e os falsos positivos do Serasa. Pessoas com nome sujo, rejeição ou confiam no score mediano do Serasa com garantia de aprovação, acredito que 700 pontos são suficientes. Num financiamento normal, 700 pontos é suficiente, mas não para esse. Então o Serasa está dando problema. O último perfil, que é o perfil que é um complemento desse aqui, é o que dá problema com todo mundo e eu vou expor aqui o meu. Olha só, o teu registrado, dá uma olhada, tá? Dado real, tá? Porque esse aqui é o meu registrado que eu tirei. O que acontece? Olha só, eu tenho hoje no Bradesco, eu tenho uma dívida no Bradesco ativa de 545, que é o quê? O limite que eu usei de cartão de crédito. Caixa Econômica Federal, eu tenho 35.900, que foi um financiamento imobiliário. Mercado Pago, eu utilizei o meu cartão de crédito já 2.655. Lembra que isso aqui não está atualizado o suficiente ainda. Nubank 1.957 e o Banco Inter 4.436. O banco vai olhar isso aqui teu. O quê? Tem 45 mil de dívidas ativas, sem nenhuma vencida, mas o teu nome está limpo. Tu tem um limite de crédito ainda disponível de 29 mil, que é o caso que eu tenho aqui. E tu tem 14 instituições, que não aparece aqui, financeiras com crédito disponível. Eu, para o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, eu sou um alto risco. Porque o meu grau de endividamento bancário é muito alto. Ou se não, o que está acontecendo com as pessoas, elas têm um financiamento imobiliário. Vamos supor, uma pessoa que recebe no Uber lá, vamos botar 10 mil, vou arredondar, eu sei que é muito complicado tirar 10 mil, mas 10 mil reais. O banco ele pode pegar 30% a 35% da tua renda. Então seria uma prestação de 13.500. Mas tu já tem uma prestação do teu imóvel de 1.500. Ou já tens uma prestação do carro, ou de uma moto, ou de alguma coisa, com um monte de cartão de crédito e empréstimos pessoais. Aí o empréstimo CLT, muita gente pegou, pode ter ser anexada essa receita. Isso tudo vai diminuir a margem consignatória tua e o banco não vai autorizar. E esse risco aqui é o que eu compreendo muito como que mais está reprovando no Move Brasil quem tem nome limpo. É o risco do registrato, onde tu tem todas as informações de empréstimo e financiamento, e essas informações os bancos não estão passando por causa desse grau de endividamento e também por já estar comprometido a renda bem grande no final do mês, tá bom? Compartilha esse vídeo se tu gosta desse tipo de conteúdo, eu espero que vocês gostem. E outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Conclusão que ninguém fala. O Move Brasil não foi desenhado para quem precisa se reerguer. Foi criado para quem já tem base consolidada, renda formal, sem histórico negativado, com baixo endividamento. O registrado se formou o filtro real. Se o score Serasa é só o começo. Limpar o nome não é o suficiente. É preciso limpar o nome, histórico bancário inteiro e o SRS por pelo menos de 12 a 24 meses. Resumindo, é só para quem já tá bem, não para quem tá mal. Até o próximo vídeo.